gente está diante do Rei, toda reverência se faz necessária. Amém? Então, no nome de Jesus, abre a tua Bíblia lá no livro de Cantares de Salomão, ou simplesmente Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Amém? Capítulo 2. Hoje é o primeiro culto de domingo desse mês de outubro. Nós estamos na campanha Congregados em Unidade mais um. Amém? Hoje você vai entender o que é o mais um. E no nome de Jesus, se você ama a Deus, se o teu compromisso com a palavra dele é real, esse mais um vai fazer muito sentido na tua vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. Amados, capítulo 2 de Cantares, no verso 15, diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que fazem mal a quem? Está escrito aí na tua Bíblia. Fala no nome de Jesus. As vinhas. Porque as nossas vinhas estão em flor. Glória a Deus. Então repete comigo, fala, apanhai-me. Não, não é isso. É melhor do que isso e mais forte do que isso. Amém? Então, para que não fique desencontrado, só repete, eu vou ler aqui e você repete aí. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Repete comigo essa última frase. Fala, as nossas vinhas estão em flor. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz, a tua vinha está em flor. Amém ou não amém? Glória a Deus. As nossas vinhas estão em flor. O tema da palavra hoje é a uva da flor ao vinho. A uva da flor ao vinho. Por que da flor ao vinho? Porque o produto mais esperado da vinha não é a uva. Amém ou não amém? Querido, o produto mais esperado da vinha não é a uva. O produto mais esperado da vinha é o vinho. Amém ou não amém? É o vinho. A flor é o princípio, mas a palavra de Deus que nós lemos aqui começa dizendo o seguinte: apanhai-me as raposas, as rapozinhas. E para quem não sabe, né, a raposa é um animal onívoro. O que é onívoro? Ele se alimenta tanto de carne como de vegetal. Ela come ramos, galhos e frutas. Amém? Mas o vegetal e as frutas, elas são para a raposa um alimento secundário. Ela vem depois das outras. Ela come, é igual alguns alimentos para mim. Vem depois de churrasco. Eu gosto. Mas se eu tiver que escolher entre ele e churrasco, eu escolho churrasco. O principal dele é aves, é roedores. Por isso que o pessoal que mora em fazenda, que tem galinheiro, a maior luta de quem mora na fazenda e tem galinheiro é combater o ataque das raposas. As raposas entram no galinheiro e elas fazem
um regaço. Ela come uma, leva outra e mata pelo menos umas 30 para isso, para que ela... Esse é o estrago dela. E a palavra está dizendo aqui que tem que apanhar as raposas e as raposinhas, porque elas fazem mal às vinhas. E a nossa vinha, ela já está em flor. Ela já está em flor. Então a flor, amado, representa aqui, nesse texto e nessa palavra que eu estou pregando para você, o princípio de tudo, o começo de tudo. Representa talvez os sonhos ou os projetos que você tem, que nós temos. E as raposinhas e a raposa, elas representam aqui o inimigo, o nosso inimigo. E a palavra de Deus está nos mostrando aqui que o inimigo, ele enxerga melhor do que muita gente que tem vinha. Porque eu e você, nós temos uma vinha, sim ou não? Nós temos uma vinha. Em cada área da nossa vida, nós temos uma vinha. A tua família é uma vinha. A tua profissão é uma vinha. O teu ministério é uma vinha. Esses dias atrás, eu conversando com a minha esposa, a gente falando sobre o nosso ministério, e eu dizia para ela, a geração eleita é a nossa vinha. E a nossa vinha, ela é nos dada como herança de Deus para nós. E nós não podemos abrir mão dela. Nós não podemos negociar com essa vinha. Se a tua família é a tua vinha, você não pode negociar com ela. Se a tua profissão é uma vinha, você também não pode negociar com ela. Se a tua vida espiritual é uma vinha, você também não pode brincar com ela. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que essa vinha, ela já está em flor. Essa vinha, por que que Deus nos deu essa vinha? Deus nos deu uma vinha, não foi para ela ser estéril nas nossas vidas. Ele nos deu essa vinha para que ela produza frutos. E os frutos que Ele quer que a gente produza são frutos que permaneça. Não pode ser perdido no caminho. Amém? Não pode ser perdido no caminho. E a palavra está dizendo que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele está de olho na nossa vinha. O nosso inimigo, o teu inimigo, ele está de olho na tua vinha. Ele está de olho na tua família. Ele está de olho no teu ministério. O teu inimigo, ele está de olho na tua vida espiritual, nos teus relacionamentos, em tudo aquilo que é vinha. O teu inimigo está de olho. Só que entenda uma coisa, Satanás, ele não está se preparando para derrotar ou para te fazer perder quando o produto final estiver pronto. Ele está trabalhando e ele trabalha desde o começo para quê? Para que a tua vinha, ela fracasse ainda em flor. Tem muita gente que olha para a sua vinha e ele até sabe que a sua vinha está florida, mas ela fala assim, não, está em flor somente, ainda vai demorar, aí eu vou cuidar de outras coisas, eu ainda sou novo, então eu vou cuidar de outras coisas, eu vou deixar a minha vinha, ela está aqui, ela está guardada, ela está segura. Mas o teu inimigo, você está pensando isso, mas o teu inimigo não está pensando isso. O teu inimigo está de olho na tua vinha, ele está enxergando as flores da tua vinha e ele está planejando, ele está se preparando para poder atacar a tua vinha, para poder destruir as flores da tua vinha. Querido, isso é muito sério o que eu estou falando para você. Por quê?
Porque toda vez que você olha e diz, é só uma vinha que está em flor, vai demorar muito. Não tenho que me preocupar com isso agora. Eu não preciso me preocupar com a minha saúde agora. Eu não preciso me preocupar com o meu casamento. Não, eu não tenho que me preocupar com os meus relacionamentos, com os meus filhos. Não, eu não tenho que me preocupar com eles agora, estão pequenos ainda. Eu dou o que eles precisam e vai ficar tudo bem. Todas as vezes que você faz isso, por causa disso, o teu inimigo está destruindo antes mesmo os teus sonhos, os teus projetos estão sendo destruídos antes mesmo de virar fruto. Antes mesmo de virar fruto. Você quer um exemplo? Por exemplo, amado, põe a carapuça se servir. Filho, o pai cuida do filho, mas quem discipula ele é o celular. Quem discipula o filho é a galinha pintadinha. Tem. Quem discipula o filho é o Lucas Neto. Quem discipula os filhos são os vídeos da internet. Não, pastor, eu deixo meu filho lá vendo, mas eu monitoro. Quanto tempo ele fica? Você vê tudo que ele vê na internet. Se tiver um ou dois que vê, glória a Deus, mas o resto não vê. O teu filho é a tua vinha. Você olha para ele e você fala, eu tenho que trabalhar agora. Você olha para ele e você fala, não, estou cansado, não tenho que dar atenção para ele. Você olha para ele, talvez ele já é adolescente, você fala assim, não, ele já pode escolher, ele que quiser que fique em casa. Você olha para ele e você não faz nada por ele. E aí, amado, Satanás está olhando para ele, sabe o que ele vê? Exatamente o que você deveria ver. Ele olha para o teu filho e fala assim, ele é apenas uma criança, mas ele tem um potencial, ele é uma flor, e essa flor aqui vai se tornar um pastor dentro da igreja, vai se tornar um homem de Deus. É isso que Satanás olha e enxerga nas crianças. E aí ele pensa assim, fala assim, eu não posso deixar essa flor virar fruto, então eu tenho que destruir ela agora. E aí começa a surgir as ideologias que são aplicadas como na vida do teu filho? Através dos vídeos que ele vê na internet, dos programas que ele vê na televisão, e até mesmo na escola, se você não monitorar. Eles estão sendo ministrados lá, destruídos por Satanás. Há uns 4 meses atrás, eu fui buscar minha filha na escola, e quando eu cheguei lá, eu estava saindo da escola, eu encontrei um rapaz, conhecido há muito tempo, conheci em outra cidade, e aí eu comecei a conversar com ele, aí eu falei assim, nossa, que satisfação, interesse, está morando aqui? Não, continuo morando lá. Mas o que você está fazendo aqui? A minha filha estuda aqui nessa escola. Eu falei, nossa, minha filha também, ela estuda aqui série, 6º ano, coincidência, estuda com a minha filha. Passou alguns dias, eu perguntei para ela, falei assim, filha, ela não foi mais na escola. Passou mais um tempo, uns meses, eu perguntei de novo, ela disse, pai, a informação que a gente tem é que ela está estudando uma outra escola. Aí quando foi ontem, ela estava conversando comigo, ela falou assim, pai, sabe, a fulana, pai, ela não mudou de escola não, eu consegui o telefone dela, comecei a conversar com ela, sabe o que aconteceu com ela, pai? Ela estava sofrendo bullying na escola e ela tentou suicídio, e ela entrou em depressão, e ela está de atestado até hoje, porque ela não consegue voltar para a escola. Isso está acontecendo, querido, dentro das escolas, onde os nossos filhos estudam. Há um tempo atrás, minha filha começou
a burlar a nossa vigilância. Como assim? Eu sempre fui terminantemente contra alguém ter celular antes dos 15. E lá em casa, a Rafaela passou a ter celular com 11. Por quê? Com 11 não, com 10. Por quê? Por causa da pandemia, então tinha que ter aula remota. Então, para ajudá-la, tinha um celular sobrando, habilitamos para ela. E aí ela continuou. Agora tem grupo da escola, onde passa as informações e ela continua. Mas há 3 meses atrás, 3, 4 meses atrás também, a gente começou a notar que ela ficava com muito sono. Muito sono. Orando de madrugada, eu terminei de orar umas 3, ela foi orar, ficou orando até umas 5 horas da manhã, mas mais ou menos 4 horas da manhã ela falou, mas começou a se sentir incomodada, então ela foi lá no quarto. Quando chegou lá, o que está acontecendo? A nossa lindona está trocando o dia pela noite usando o celular. E aí, meu amado, por que ela começou? Estava há alguns dias só, graças a Deus, conversando com ela, fizemos uma varredura no celular dela, encontramos um aplicativo instalado, que uma amiga tinha indicado. Entramos no aplicativo para poder ver o que estava acontecendo. Era um aplicativo de inteligência artificial que insinuava ou criava uma conversa de cunho sexual e ia envolvendo em conversa. E olha, amado, que a gente policia isso o tempo inteiro. No momento, um pequeno momento, olha o que estava acontecendo. A nossa vinha está em flor, amado. A nossa vinha está em flor. Nós precisamos cuidar dela. Nós precisamos rever as cercas dela. Nós precisamos rever o muro de proteção dessa vinha. Nós precisamos cuidar dela. O que fazem nessa vinha? Nós precisamos cuidar, porque a nossa vinha está em flor. Se nós não cuidarmos da nossa vinha, quem vai cuidar é Satanás por nós. Você está entendendo? Eu estou... A primeira lição desse texto aqui para nós é: proteja a flor da sua vinha. Proteja o início das coisas. Você está começando a caminhar com Cristo agora? Se proteja, proteja agora, porque você só é uma flor. Proteja agora. Porque Deus está olhando para você e está falando, vou te abençoar tremendamente. Mas Satanás está olhando para você e fala, eu não vou deixar você ir muito longe. Eu vou fazer você tropeçar. Então começa a cuidar. Cerca a tua vinha e cuida dela. Amém ou não amém? Mas aí, querido, a flor, você protege a flor, depois de um tempo a flor vai virar o quê? Vai virar o fruto, a flor vai virar a uva. Nós estamos falando da vinha. Então a flor vai virar a uva. Aí eu pergunto para você, essa uva nasce verde ou nasce já madura? Nasce verde. Diga comigo, fala todo fruto. Nasce verde. Amém? Glória a Deus por isso. Agora, querido, é preciso que, depois que você guardou a flor, e essa flor se transformou numa uva, o que é necessário agora? É necessário paciência. Hebreus capítulo 10, verso 30, alcançar a promessa.
Então agora é necessário paciência. Para quê? Para esperar a uva amadurecer. Amém ou não amém? Diga comigo, fala para a pessoa que está ao teu lado, fala assim, agora é necessário que haja paciência para que a fruta amadureça. Amém? Porque se você não tiver paciência, meu amado, você vai colher essa uva verde. E se você colher essa uva verde, provavelmente ela vai se perder. Tem muitos projetos dando errado, por quê? Porque a pessoa não tem paciência. Ela sonhou agora e já quer que o trem esteja pronto no outro dia. Querida, a vontade de Deus não pode ser atropelada. A vontade de Deus não pode ser atropelada. A gente estava falando agora há pouco de criança. Tem pessoas que têm o filho e desde pequeno já faz o filho viver como um adulto, ensinando coisas de adulto para elas, para depois ficar mostrando para os amigos, ó, meu filho já sabe falar inglês, meu filho nem fala direito ainda, ele já, olha, que lindo. Pai, mãe, deixa o teu filho ser criança, cuida dele, deixa ele ser criança, não atropela a vontade de Deus, porque você não sabe o trauma que você está causando nele, você está queimando etapa, e o teu filho que poderia ser alguém muito usado nas mãos do Senhor, pode ser um problema para você depois e para a sociedade. Muitos se precipitam e fazem as coisas antes da hora. E o que era para ser doce se torna amargo. Isso, meu amado, eu comecei falando a respeito das vinhas, isso é em todas as coisas, em todas as áreas, é no casamento, é na criação de filhos, é na vida espiritual, é na financeira, é em todas as áreas. Se você atropelar a vontade de Deus, tão certo quanto Ele vive, querido, aquilo que era doce, que era para ser doce, vai se tornar amargo. E a primeira pessoa que não vai gostar disso é você mesmo. Você já viu um crente verde na prova? Crente verde, na hora que começa a passar por prova, não vou na igreja, não quero ir mais. Não vou mais orar. Eu oro e as coisas não acontecem. Eu não vou mais na igreja, não está adiantando nada. E o casal verde? Casado de novinho. Primeiro embate entre os dois, vou voltar para a casa do meu pai. Vou me divorciar de volta. E muitos se separam por causa disso. Casal maduro faz isso? Sim ou não? Não pode passar prova na igreja, talvez vou falar com você, fazendo pirraça de vítima, fazendo pirraça, fazendo birra. Amados, vamos ficar de pé para adorar a Deus. Vamos orar. Por que veio? Amado, o crente maduro é diferente. A casa está caindo sobre a cabeça dele e ele está cantando. Ainda que a figueira não floresça. Está passando um monte de luta, mas ele está levantando as mãos e adorando como se nada tivesse acontecendo. Está sendo hipócrita? Não, ele sabe, ele conhece o Deus que ele serve. Mas aquele que está verde, querido, ele... qualquer coisinha, não vou, não amadurece nunca.
só vai amadurecer se permanecer aonde? Na vinha. Segunda lição desse texto para nós é: tenha paciência para esperar o tempo de Deus. Tenha paciência para esperar o tempo de Deus. Depois que a uva amadurece, o que acontece com essa uva? Quem sabe? Participa aí que acaba mais rápido. Ela é colhida. A uva, ela amadurece, aí ela é colhida e é levada para onde? É levada para o lagar. E o que acontece no lagar? Ela é pisada. Olha para a pessoa que está do teu lado. Você é uva. Meu amado, você aceita Jesus, você se torna um crente verde e você vai perseverando. Depois que você amadurece, tem gente que acha que depois que amadurece, as coisas melhoram. Não melhoram. As coisas pioram. Por quê? Porque a fruta, a uva madura, ela é levada para o lagar. E no lagar, queridos, ela vai ser pisada. E no lagar, 3 coisas acontecem com essa uva. Pergunta para a pessoa que está do teu lado se ela está preparada para ouvir. Amém? Primeira coisa que acontece com essa uva no lagar, diga comigo: a uva perde a casca. Oh, aleluia! A primeira coisa que acontece, a uva perde a casca. Por que a uva perde a casca? Porque ninguém consegue viver de casca no lagar. Ninguém consegue viver de aparência no lagar. Por isso que isso é necessário na vida de cada um de nós. Nós somos levados nesse processo, tendo o cuidado de Deus, característico para cada uma fase desse processo. Mas quando chega na fase do amadurecimento, ninguém foge do lagar. Se fugir do lagar é porque se perdeu. Se perdeu, vai parar no lixo, não vai dar em nada. Mas se parou no lagar, se caiu no lagar, a primeira coisa que vai acontecer, a tua casca vai ser removida. A tua casca removida. E aí, deixa eu perguntar para você. Você tem medo da tua casca ser removida no lagar? Porque quando começarem a te pisar no lagar, a tua casca vai sair. E aí, a tua identidade vai aparecer. Oh, amado. Tem gente que diz assim, fala, eu tenho aliança contigo. Tem gente que fala assim, pastor, eu tenho aliança com essa igreja, depois daqui só o céu. Sabe o que Deus fala diante disso? Eu falo assim, eu quero ver você falando isso daí no lagar. Quando você estiver no lagar, eu quero ver você falando. Quero ouvir você falando. Quando você estiver no lagar. Amado, todos os dias eu ouço promessas de pessoas de dentro, de fora da igreja, o tempo inteiro. Mas os meus pés continuam firmes no Senhor. Você sabe por quê? Porque toda palavra vai ter que passar pelo lagar. Vai passar pelo lagar. Lá em Tangará da Serra, tinha um rapaz, filho de uma irmã lá da igreja. Ele chegou um dia lá, me ajuda. Eu estou morando junto com uma mulher que eu trouxe lá de Anápolis.
e eu quero me reconciliar com o Senhor, e eu quero ajuda. E aí, falei para ele, eu ia para a igreja todos os dias à tarde, e todo dia à tarde, meu amado, esse camarada chegava lá, uma garrafa de café, e todos os dias ele levava alguma coisa, ou bolacha, ou bolinho de chuva, ou bolinho de polvilho, tapioca. E ele chegava lá assim: esse é o meu pastor amado, em quem me comprazo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E vivia rasgando. E eu olhava para ele, pode perguntar para minha esposa, ela fala que ela ficava com vergonha das coisas que eu falava para ele. Aí eu falo assim: Alain, larga de ser falso. Não, pastor, eu não sou não. Eu falo assim: rapaz, você não sabe o que você está falando. Estava num culto, terminou o culto uma vez, eu lembro. Aí, ele estava conversando com uma pessoa e alguém perguntou para ele: Alain, que time que você torce? Ele: peraí, pastor, que time que você torce? Eu falei: eu torço para o Flamengo. Ele voltou: eu também torço para o Flamengo. Só foi cair no lagar. E ele começou a armar várias estratégias, disse que para me matar minha esposa e o meu filho, o Ian, que só éramos nós três na época. E ele tentou várias vezes. Tem gente, amado, que só sabe estar em cima, quando está embaixo. É igual a vara de Moisés. Deus fala para Moisés: pega a tua vara, joga no chão. Jogou no chão, virou o quê? Aí ele fala: pega a vara. Ele levantava a vara, a cobra virava. Tem gente que só sabe ser vara em cima. Na hora que vai para o lagar, se revela. Não é mostrar identidade no lagar? É isso que acontece. Tão certo quanto Deus vive, eu quero que Deus te coloque no lagar. Mas não é por causa disso, você já vai entender por que eu quero que Deus te coloque no lagar. Não é por causa disso, amado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O lagar vai revelar a tua identidade, amado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que acontece no lagar: a uva perde a casca, mas para uma uva Cadê minha cola? É para provar que ela é só casca. Só que tem uma outra uva que é para provar que ela tem conteúdo, ela tem semente. No lagar, quem é casca só se torna casca. Que ela é uma mentira, e a outra para que fique provado que ela é de verdade. Ela é uma uva de verdade, útil de verdade, bênção de verdade. Está entendendo ou não? Sim ou não? E a nova geração de adoradores, querido, que Deus está levantando, não vive de casca. Você está muito chocado com o que você está ouvindo, ou você não entendeu o que eu te falei agora. A nova geração de adoradores que Deus está levantando não vive de casca. Ou seja, é uma nova geração de adoradores de verdade. São verdadeiros adoradores.
Amados, isso me dá um temor tão grande, porque olha, Deus está levantando uma nova geração de adoradores. Você sabe o que significa isso? Que o lagar é o destino de todo mundo dessa igreja. Ninguém vai entrar aqui que vai permanecer, que vai se livrar desse lagar. Por quê? Porque depois do lagar, meu amado, o que fica é de verdade, não é mentira. A terceira coisa, a uva perde a casca para entregar a semente. Para entregar a semente. Querido, o crente maduro, ele não tem dificuldade de entregar a semente, seja qual for a ocasião que ele esteja vivendo. Não tenha dificuldade. Se ele vem na igreja, amado, adorar a Deus quando tudo está bom, quando tudo está maravilhoso, é difícil. Eu vejo, tem alguns irmãos, alguns crentes, né, os mais pentecostais. Eu vou te dar uma palavra de Deus. Você vai cantar do outro lado como Miriam cantou. Querido, do outro lado qualquer um canta. Por que não cantou antes do mar se abrir? Por que não cantou antes quando Faraó e os egípcios estavam lá cercando eles? Do outro lado, depois que Faraó se foi, depois que o exército foi destruído, qualquer um de nós canta. Chegar aqui, meu amado, com a conta recheada, é muito fácil levantar a mão, glória a Deus, aleluia, Deus é bom demais. Chegar aqui, meu amado, com a saúde perfeita, com todo mundo bom em casa, levantar as mãos e adorar é fácil, é muito fácil. Agora, entregar a semente, quando você está no lagar, aí é que eu quero ver. Você levantar as mãos e adorar ao Senhor, quando você está no lagar, querida, aí é que eu quero ver. Porque esse é o louvor, é a adoração que agrada a Deus. Porque é o único lugar que a gente consegue dar um louvor e uma adoração sem interesse para Deus, é quando nós estamos no lagar. Porque fora dele, tudo que nós fazemos tem interesse. Tudo que nós fazemos. A oração que a gente faz tem interesse. O jejum que a gente faz tem interesse. O levantar a mão, o cantar, uma música, tudo tem interesse. Mas na hora que você está no lagar, ali, o louvor é sem interesse. Ali, só quem consegue dar um louvor ali para o Senhor é um verdadeiro adorador. Só quem consegue adorar a Deus no lagar é um crente maduro de verdade. E é essa a nova geração de adoradores que Deus está levantando, amado. É uma geração de adoradores que consegue entregar a semente. Amado, falando sobre dízimos e ofertas também. Dá dízimo e dá oferta quando está tudo maravilha, quando está sobrando dinheiro. Glória a Deus por isso. E é fácil demais. Mas você ser fiel quando você está no lagar, é essa oferta que move as mãos de Deus. É essa fidelidade, amado, que move o coração de Deus na tua vida. O problema é que a maioria das pessoas não consegue mostrar, entregar essa semente no lagar. Na hora que está no lagar, que começa a ser exprimido, se torna só casca. Enquanto a uva, ela está sendo pisada, mais uma coisa acontece ali. Dentro do lagar vai ficando só o bagaço. Porque o suco da uva, ele está escorrendo e caindo dentro de um recipiente. Não sei o nome desse recipiente. E vai caindo.
E a uva só para de ser pisada quando esse recipiente estiver cheio. Para que o recipiente seja trocado. Se já não há mais nenhum vinho ou suco nessa uva, não pisa mais. Sabe o que significa isso? A prova acabou. O lagar acabou. E aí o que acontece a partir de agora? Esse suco, ele é armazenado. E depois disso, ele é preparado para servir na mesa. Sabe o que é mesa? É honra, é provisão. Sabe a provisão que você quer? Está depois do lagar. Sabe a honra que você tanto cobra? Está depois do lagar. Eu não vou me ater muito, querido, tem um monte de outras coisas para falar a respeito disso. Mas você passa por todo esse processo. Você passa por todo esse processo de cuidar da flor, da vinha, de ter paciência, de não colher o fruto verde, a uva verde, de esperar amadurecer e ser colocado no lagar, para que depois você se torne o produto final, que é o vinho. E o que significa vinho na Bíblia? Todas as vezes que a Bíblia fala sobre vinho, ela está falando de quê? De alegria. Dando você ali no lagar, cada pisada, o que sai de você é a alegria que te será devolvida depois pelo Senhor. E vai ser colocado na mesa. Querido, e você passa por todo esse processo. Sabe por quê? Porque Deus não está te dando, ou Ele não quer te dar uma bênção com prazo de validade. Que eu tenho conhecimento. O vinho é uma das únicas coisas que quanto mais velho, melhor e mais caro fica. Honra e provisão. Honra e provisão. Todo mundo quer isso. Mas você está disposto a passar pelo lagar? Cuidar da flor, Senhor. Cuidar da flor, pastor. É fácil. Ter paciência, pastor, às vezes é muito angustiante, mas a gente consegue. Mas e o lagar? E o lagar? O lagar mexe com toda a nossa estrutura. Com tudo. Com tudo. Te vira do avesso. Se você passar pelo lagar, você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se no lagar, quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Hoje é noite de Santa Ceia. E Jesus, Ele disse que o vinho que nós usamos na Santa Ceia é o seu sangue. Amém? O que significa isso, amado? Que assim como o vinho, que não tem prazo de validade, que quanto mais velho, melhor e mais caro, o seu sacrifício também não tem tempo de validade. Não tem tempo de validade. E quanto mais você persevera na presença dEle, melhor você se torna, porque Ele cresce em você e você diminui cada vez mais.
Quanto mais tempo você passa na presença dele, mais honrado você vai ser. Porque a palavra de Deus diz que o povo dele jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. E isso não é vontade de homens. Não depende da vontade de pessoas. Depende da vontade do Pai, dele.